Bem, pessoal, eu ia dar continuidade aí às aulas sobre fontes chaveadas, mostrando mais topologias. Mas aí o Gabriel e o amigo Éder de Cessa pediu para falar um pouco sobre o SG3525, que é muito usado nessas fontes chaveadas. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns laboratórios e fazer uma análise aqui desse circuitinho que o Gabriel montou e estava testando o transformadorzinho dele. Olha. Esse tipo de circuito aqui tem um problema aqui, o seguinte: quando nós colocamos um potenciômetro ou um trinpot direto, nesse caso que está aqui, o Gabriel estava usando essa configuração, vai chegar um ponto aqui que vamos aterrar o pino 6 direto. E segundo a topologia do SG, ele não pode ser aterrado o pino 6. Tem que ter um resistor mínimo aqui, que eu já vou mostrar para vocês. O mesmo caso aqui no pino 16. Então nesse caso aqui que ele está usando o pino 9 aqui para fazer a compensação, a regulagem. E o pino 16 aqui. E a saída desse trinpot ou desse potenciômetro para o aterramento. Chega um ponto também que vamos aterrar aqui o pino 9. Chega um ponto aqui que vai zerar entre o central e esse aqui. Então tem que ter um mínimo aqui também para não estar aterrando esse pino, caso queira aí um mínimo, não queira zero. Tem ainda aqui a regulagem do tempo morto dele, que é do pino 7 para o 5. Nesse modo aqui ele colocou direto, mas no teste que vamos fazer, vamos colocar um controlezinho aqui e ver o que vai aceitar. Tem aqui o pino 8, que é um capacitor aqui de soft start, que seria para o circuito não ligar essa saída dele, que fica aí no pino 11 e o pino 14, para que ele não ligue ela direto em alta, para que ele use um PWM aqui e vai ajustando ela até chegar no máximo. Às vezes quando liga em alta, dependendo do tipo de circuito, vai puxar uma alta corrente e termina queimando o circuito ou o que for. Se for um controle de motor, pode ser que vai ligar em alta e esse motor dê uma arrancada brusca e não vai ser bom. Então, quando usamos esse soft start, ele é para isso. Então está aqui o data dele, dizendo que pode ir de 100 Hz a 500 kHz. A gente sabe que pode ser usado em 60 Hz também, aí tem que fazer uns ajustes aí no capacitor e no resistor, já falo para vocês. Eu vou deixar na biblioteca aí esse data dele para vocês lerem. Então tem aqui também um laboratório da Universidade Federal de Mato Grosso, curso de Engenharia Elétrica, Laboratório de Eletrônica de Potência, professor Fabrício Parra Santillo. Então desde já agradecer aí o professor Fabrício por estar deixando esse conteúdo aí para a gente baixar e estar estudando. Então pessoal, se eu deixar esse laboratório aí, vocês não vão ler ele, e algumas partes, alguns de vocês não vão entender. Então eu vou procurar fazer vídeos explicativos dentro disso aqui, para vocês entenderem aqui o significado disso aqui. Olha, as aulas vão ficar grandes, mas são aulas para vocês entenderem. O que eu gosto de falar para vocês é o seguinte: não fica só copiando as coisas não. Procure entender para quando aparecer um problema no circuito, você saber investigar e achar a solução ou até melhorar aquele circuito ali, ou modificar a partir daquilo ali. Então vamos lá. Laboratório 11. Circuito de disparo de IGBT e MOSFET com circuito integrado SG3525. O objetivo geral desse laboratório é conhecer o circuito integrado SG3525 e entender o princípio de funcionamento dos conversores CC-CC. Por que CC-CC? Vai ser conversores a partir de corrente contínua, vai ser convertido em corrente contínua. Mas para que isso? Se já é corrente contínua, vamos converter em corrente contínua. Porque vamos pegar essa corrente contínua de uma rede que, digamos aí, foi retificada, ou mesmo de qualquer tipo aí de uma bateria que foi retificada, suponho aí da rede alternada, e vamos transformar ela em um conversor com uma melhoria. Vocês sabem que quando a gente retifica a corrente da rede para fazer uma fonte, tem ali os seus ripples ali de altos e baixos. E não tem, às vezes, na maioria das vezes, não tem um controle bom. Não é possível fazer um bom controle. Quando nós diminuímos a tensão de saída para se ter um controle, às vezes a corrente cai demais. E tem essas variações aí. Então esse conversor
é para procurar corrigir esse problema do ripple e deixar a fonte com uma corrente mais estável, uma corrente constante. Então vamos aqui à informação teórica. Os conversores CC/CC são largamente aplicados em fontes de alimentação chaveadas e em acionamento de motores de corrente contínua. Nas fontes chaveadas, eles sucedem os retificadores não controlados, reduzindo o ripple e regulando a tensão de saída da fonte. Por isso, são conhecidos também por reguladores chaveados. Existem duas topologias básicas de conversores CC/CC, que são os abaixadores de tensão, eu falei isso para vocês, os conversores BOOST, e os elevadores de tensão, o conversor BOOST. Com a combinação e alteração nessas duas estruturas, chega-se em várias outras estruturas de conversores CC/CC. A inserção de um transformador operando em alta frequência nestes conversores dá origem a uma família de conversores CC/CC isolados, muito utilizado em fontes chaveadas. Então você vê aqui que esse assunto está falando de conversores que vão operar em alta frequência. Modulação por largura de pulso, o PWM. Nos conversores CC/CC, a tensão de saída deve ser controlada mediante alterações na tensão de entrada ou variações de carga. Isso é feito controlando os tempos em que as chaves semicondutoras estão ligadas ou desligadas. Então o controle que nós vamos ter vai ser quando essa chave estiver ligada ou desligada. O pulso PWM, já aqui embaixo eu vou mostrar para vocês como é que vai ser as divisões dele. Para ilustrar este conceito, utiliza-se um conversor abaixador elementar na figura 1. O valor médio da tensão de saída depende dos tempos T on e T off. É o tempo on, que fica ligado, e o tempo off, que fica desligado. O método de controle empregado, frequência de comutação constante, é controlando-se o tempo de condução da chave, é denominado modulação por largura de pulso, o PWM, do inglês Pulse Width Modulation. Por exemplo, desejando-se diminuir o valor médio da tensão de saída VO, basta reduzir o tempo de condução da chave S, o tempo ON. Então, se a gente reduzir o tempo de condução dessa chave, a gente vai ter um controle. A relação entre o tempo de condução da chave tempo ON e o período total da condução T é definido pela razão cíclica D. Então, a razão cíclica, estamos falando aqui de um ciclo, né? É o tempo ON mais o tempo OFF. Aí teve o período de tempo total. Supondo aí que ficou uma suposição. 1 segundo tempo ON e 1 segundo tempo OFF. Então, o período total foi 2 segundos, né? Mas vocês sabem que esse período de 2 segundos vai ficar muito lento aí. É só uma suposição. Então, ele está explicando aqui ó, que D, que é o tempo lá, o período lá, é igual a tempo ON dividido por T, dividido pelo tempo total. Então, aqui está explicando aqui a chave S, que vai ser aí o transistor que vai ficar abrindo e vai ficar fechando. Aqui vai ter o Vin, que é o volto de entrada, e o VO, que é a saída e a carga aqui. Figura 1, conversor abaixador elementar. A figura 2 mostra o método PWM, onde os sinais que controlam os estados das chaves são gerados a partir de comparação entre uma tensão de controle e uma forma de onda periódica dente de serra. A frequência de onda de dente de serra define a frequência de comutação da chave. A tensão de controle varia lentamente quando comparada com a onda dente de serra, podendo ser considerada constante a cada período de comutação. Enquanto essa tensão de controle for maior que a onda dente de serra, o sinal que comanda a chave fica em nível alto, mantendo a chave em condução. Caso contrário, a chave se abre. Vocês têm que lembrar que quando a chave se abre em elétrica é desse modo, olha, chave aberta. Então, esse comando que ele está dizendo aqui, caso ele vai usar o USG, ele tem também esse comparador. Se caso a gente for usar esse comparador dele para fazer um sinal regulado, para ter uma tensão regulada na saída. Então aqui ele usa o bloco aqui, o volto de entrada, tem o comparador, tem a onda dente de serra e tem o sinal de comando da chave. Olha a simbologia aqui. E aqui, olha,
E aqui os pulsos do PWM, ó, tempo on, tempo off. Dá para vocês verem aí que o tempo off ficou menos tempo desligado, né? Controle dente de serra. Então a figura 2 aí foi a modulação de pulso. E aqui ele dá uma explicação aqui do conversor abaixador Book. Então o conversor abaixador Book vai ter a chave nele, eu mostrei para vocês em outra simbologia lá, vai ter a chave nele, com a chave aberta não tem passagem nenhuma de corrente. Quando essa chave se fecha, vai ter uma passagem de corrente nesse sentido aqui. Quando essa chave se abre, vocês sabem que a bobina aí vai ter carregado aí, e essa carga dela vai ter que sair e vai ter uma passagem reversa que agora vai passar no sentido aqui, passando pelo diodo. Quando a chave está fechada aqui, a corrente não passa por diodo, porque olha para vocês verem aqui, positivo não vai passar por aqui. Então no conversor abaixador Book, ele está dizendo aqui que volt de saída é igual a volt de entrada vezes D. Então D é igual tempo on dividido pelo tempo. Tempo on é esse tempo que vai ficar ligado. Quando eu vou mostrar lá no osciloscópio, eu vou mostrar para vocês. Tempo on é o tempo que vai ficar ligado. E T é a frequência, é o tempo total ali do que ficou ligado. Então aqui, olha, onde tempo on é o tempo em que a chave permanece fechada. Chave permanece fechada, passagem de corrente. T é o período de chaveamento. D é o ciclo de trabalho. V é volt de entrada e V saída, tensão de saída. Conversor elevador boost. Olha onde é que está a chave aqui agora. Olha, esse é o conversor elevador. Lembrando a vocês que eu já falei sobre esse conversor, é o conversor não isolado. Esse aqui eu já mostrei para vocês, então vamos dar sequência aqui para não estar ficando muito grande. Então esse aqui é o esquema simplificado do CI 3525. Ele tem 16 pinos e aqui vai estar todo o esquema dele aqui como se fosse tivesse expandido dentro dele. O que tem dentro dele? Aqui é só uma resolução. Tem muitas pecinhas dentro dele lá, só foi dividido em bloco aqui. Vai ter a referência, o 16 ali é a referência, o regulador, vai ter o grau no 12, o oscilador que é o pino 4, vai ter o pino de sincronismo, o pino 3, o RT que vai fazer o oscilador dele, o CT que vai pegar lá o capacitor, o 7 que vai ser a descarga lá, que vai ser, a gente vai fazer o tempo morto se a gente fizer colocar aqui um resistor, o 9 que vai ter essa comparação lá, igual eu estava falando para vocês, vai ter ainda a entrada inversora e a entrada não inversora, que vai ser o comparador lá, e vai ter o pino 8, o soft start, que é onde vai ligar esse capacitor. E aí esse capacitor aqui vai ficar limitando o pulso de saída. Ele não vai atingir o máximo dele lá, a largura de pulso aqui não vai atingir o máximo enquanto esse capacitor não se carregar. E ainda também a proteção dele. Se tiver um curto ou qualquer coisa, esse capacitor descarrega parcialmente ou totalmente, evitando assim que o curto lá na saída tenha grandes proporções na corrente. E aí, quando o capacitor descarrega totalmente, ele vai reiniciar. Quando ele descarrega parcialmente, ela só dá uma diminuída aqui no DUT dele aqui nessa onda de saída.